Descabelar o palhaço, 5 contra 1. Ai, que delícia! Cara, esse é um tema constrangedor para falar aqui no canal, mas atendendo a muitas perguntas a respeito da masturbação dentro do sistema prisional, eu vou falar disso hoje aqui no Papo Reto. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui no YouTube falando sobre o sistema prisional. Se você realmente quer dar uma força para nossa missão aqui, se inscreva no canal deixando o seu like, que isso ajuda muito. Olha, eu relutei bastante para falar sobre essa questão porque é um tema que gera muita, digamos assim, muita polêmica, mas não digo nem polêmica, tem muito preconceito quando a gente fala de masturbação. Mas, sinceramente, eu recebo tanta pergunta, principalmente lá no meu Instagram, @arquimedesnicastro, sobre a questão de descabelar o palhaço, de, o cara fazer ali a sua masturbação na prisão, que a gente vai tratar desse tema aqui no canal. Eu sempre gosto de distribuir essa informação e destrinchá-la no seguinte: quando a gente fala de sistema prisional, o primeiro ponto de partida é saber de qual tipo de sistema nós estamos falando, porque isso pode mudar muita coisa. Então, eu vou trabalhar em questão de CDP, vou falar sobre penitenciária e vou falar também sobre semiaberto, porque dependendo do regime onde o cara estiver cumprindo pena, pode ter uma situação diferente da outra. Vamos deixar isso bem explicadinho aqui pra você, vamos lá. Trabalhando na primeira linha, CDP, Centro de Detenção Provisório, muitas pessoas perguntam assim, pô, e aí, como é que faz se o cara tiver vontade ali de descabelar o palhaço, de se masturbar na cela? É possível? Pode? Não pode? Como é que rola isso? Veja bem, nós temos que entender que as prisões no Brasil, elas têm regras implementadas por organizações criminosas. E essas organizações criminosas, cada um vai ter uma visão. Então, por exemplo, a visão pode ser um pouco diferente no Rio de Janeiro, pode ser um pouco diferente em Minas Gerais, pode ser um pouco diferente no estado de São Paulo, no Nordeste do Brasil. Então a gente pode encontrar algumas diferenças no que diz respeito à questão da visão. Não existe uma regra absoluta que não possa sofrer pequenas alterações dependendo da região. Eu faço sempre essa introdução porque senão alguém pode depois comentar aqui, mas o meu estado é diferente, então eu abro para as exceções e parto da minha análise sustentando o estado de São Paulo como exemplo. Então eu falo assim, eu parto daqui com o exemplo de São Paulo, mas pode ter algumas alterações. E não estou dizendo que São Paulo seja o dono da razão no Brasil todo. É que o estado de São Paulo, como tem uma organização criminosa que domina praticamente todas as unidades prisionais dentro desse estado, isso vai se implementando em outras regiões, tá? Feita essa leitura, vamos aqui então analisar sobre o CDP. O Centro de Detenção Provisório é um regime muito mais duro, né? E principalmente quando o cara é primário, ele fica muito assustado ali nos seus primeiros meses para poder realmente se familiarizar com o sistema. Mas vamos imaginar que ele ali o cara tá desesperado, não tem visita íntima, ele tá querendo dar uma descabelada no palhaço. É assim, muito difícil o cara ter privacidade num CDP. É muito difícil ele ter privacidade numa cela. Porque imagina só, você numa cela pequena ali, como eu já mostrei aqui em vários vídeos, vou mostrar de novo a imagem. Imagina essa cela aí lotada do jeito que tá agora nas imagens que você tá vendo. Como é que o cara vai conseguir ter uma privacidade para se masturbar nessa situação? Então assim, dentro da cela é quase impossível o cara fazer isso. E aí talvez você me pergunta, mas é autorizado? Pode, não pode? Veja bem, vamos prestar bastante atenção aqui. O que acontece? Não é que existe uma proibição, da questão da masturbação na cela, mas é algo tão delicado que vai ter uma ressalva aqui que eu já vou falar um pouquinho para você adiante. O que ocorre? Não é um barato que você pode fazer assim e vai falar, o cara tá, vamos pôr no canto da cela lá e com aquela cena bizarra, fazendo um 5 contra 1, por exemplo. Com certeza ele vai ser chamado a atenção ali. E aí, maluco, o que você tá fazendo aí? Então assim, o clima da cela é um clima mais hostil, é um clima mais pesado. Então por mais que o cara, pela natureza dele, pela vontade dele ali, de repente querer fazer isso, as circunstâncias dessa convivência na cela não vai permitir que ele tenha esse momento. E aqui um ponto muito importante, o que acontece?
Na minha época, por exemplo, porque pode ter sofrido algumas alterações, mas na época que eu passei no sistema, não procedia você se masturbar, por mais que desse para se masturbar, só para você entender a linha, na véspera de visita e no dia de visita. Se o cara fosse encontrado nessas duas circunstâncias, ele já ia ser conduzido numas ideias lá na cadeia, né? Principalmente em dia de visita. Inclusive, eu conto uma história aqui, gente, uma história bem pesada no meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão. Link, se você quiser conhecer a minha história, aqui abaixo no vídeo, onde ocorreu uma situação muito pesada. Eu conto essa história aqui no livro, que foi depois da visita, o cara tava, tipo, olhando a mulher do maluco que tava recebendo visita. Tipo, foi flagrado e foi uma fita muito louca, assim, sabe? E aí o que aconteceu? Eu vou contar essa história aqui rapidinho pra você. O que ocorreu? Os caras perceberam que ele tava, né, mano, de olho na mulher do cara que tava tendo visita. Quer dizer, cometendo ali uma infração muito pesada em dia de visita no sistema prisional. Logo quando chegou o pós-visita, quando a gente retornou pra cela, né, terminou a visita, retornamos pra cela, o marido daquela mulher tava enfurecido, tava, nossa, bravo pra caramba, já tava querendo realmente catar o cara, dar umas porradas no cara. Resumindo a história, porque os detalhes estão no livro Lodebar. O cara foi conduzido nas ideias lá e tal, não sei o quê. Na hora que ele foi perguntado se estava olhando, ele falou, pô, eu olhei a sua mulher, inclusive descasquei uma pensando nela. Cara do céu. Pesado, foi pesado, foi pesado. E o desfecho dessa história tá aqui no livro, se você quiser depois saber, que ela tem mais alguns detalhes. Então, assim, é um negócio muito, digamos, muito pesado, é um negócio muito sério, principalmente em dia de visita. Então, não é algo comum no CDP, tá? Então, não é algo comum. Isso não quer dizer que o cara não possa achar um caminho ali, um jeito de se masturbar no CDP. O que eu estou dizendo é que é muito difícil você ver isso e de você realmente, né, verificar isso no cotidiano. Agora vamos falar um pouco sobre a penitenciária. A penitenciária, dependendo da situação, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo bem prático, falando aqui para você abertamente, papo reto, contando sempre da forma que funciona. Na penitenciária existem situações que o cara, por exemplo, ele trabalha no sistema. Então vamos supor que numa cela ali morem 10 caras. E desses 10 caras, 9 trabalham, um exemplo. E um fica, vai. E um fica, ou se não, 2 ficam, um sai pro banho de sol. Nesse intervalo de tempo, o cara pode, de repente, ali, tá vazia a cela, ele vai lá e acaba se masturbando, né? Então pode acontecer isso na penitenciária, entendeu? Porque a circunstância mudou um pouco mais, dependendo, logicamente, do caso. Ou até mesmo, vamos supor que banho de sol ali, só tá o cara na cela. Então, dependendo dessas brechas, pode ocorrer essa questão da masturbação por conta do preso. Puta tema estranho de falar aqui, né, gente? Peço desculpa, mas é uma curiosidade que você tem. Eu tô tentando aqui esclarecer pra você no papo reto. Muito bem, e como é que funciona no semiaberto? Bom, o semiaberto depende muito do semiaberto, mas vai basicamente quase na mesma linha de raciocínio da penitenciária, com algumas ressalvas, porque tem penitenciários que são galpões, são estilo alojamento, então vai ter um pouco mais de dificuldade, mas também por lá ser um lugar mais aberto. Cara, vamos falar aqui a real, mano. Dependendo da criatividade do preso, ele vai achar um caminho ali, um lugar, quando se trata de penitenciária e semiaberto. Já mais difícil no CDP. Agora, sinceramente falando aqui, não é um barato elegante pro preso fazer, não é algo que realmente, puta, é legal, é da hora, é divertido. Não, cara, é um negócio bastante constrangedor. A gente tem que entender que nós estamos falando de cadeia. A cadeia é um lugar muito delicado, é um lugar onde tem vários tipos de cara, vários perfis, né? Tem caras que são mais de boa, mas tem cara mais radical. Você tá num lugar onde há muita tensão, onde pessoas estão ali altamente estressadas, pessoas com condenações altas, pessoas às vezes que estão com problema na família. Cara, é um verdadeiro caldeirão de emoção. Então não dá pra você aqui falar assim, é um negocinho banal, um negocinho simples. Não é, sinceramente não é. E só mais um recado antes de nós finalizarmos o vídeo de hoje. Se você tiver alguém da sua família cumprindo pena e não sabe o que fazer, não se esqueça de conhecer o meu treinamento online aqui abaixo, no primeiro link da descrição. É só você clicar, você vai assistir 3 aulas gratuitas falando sobre exame criminológico. Tem todo um material, mais de 20 anos de experiência eu tenho no sistema prisional e preparei um treinamento completo para você. Primeiro link aqui na descrição, conheça. Quem sabe você possa se identificar e isso possa te ajudar ainda mais. Tenho que trabalhar, né, pessoal? O negócio não é fácil não, tem que ir na luta. Então, para finalizar o vídeo de hoje, eu sei que depois vão vir pessoas aqui no comentário falando,
Ah, você tá pensando que cadeia é motel, que cadeia é isso, que cadeia é aquilo, enfim. Não vou nem entrar mais nesses méritos, porque cada um tem a sua liberdade para pensar da forma que quiser. É o que eu sempre peço para você. Comenta aqui embaixo, mas comenta com respeito, com ideia, com inteligência, para que a gente transforme isso aqui num debate de alto nível. A gente tem que levar em consideração que existem situações que chamam-se natureza humana. Nós somos tipo bicho, mano. Então, essas vontades sexuais, essas oscilações, todas essas emoções são, na verdade, a nossa composição humana. Então, nós somos seres humanos com falhas, com qualidades, defeitos, com as nossas vontades, nossos pecados, enfim. A cadeia acaba aflorando isso mais. Eu sei que tem muitas pessoas que são contra a visita íntima, mas a visita íntima, de uma certa forma, para aquele preso que tem, é uma forma também de ele aliviar essa tensão. Porque vamos aqui, né? Eu sei que tem bastante gente adulta que assiste esse canal. Pô, vamos entender a parada da forma que ela é. O sexo é uma forma de você aliviar a tensão, né? Você realmente relaxar. Esse é o objetivo, lógico, o objetivo do sexo. Se você for pensar numa questão mais, digamos, religiosa, seria para realmente formar a sua família. Mas pensando assim num contexto social, o cara utiliza do sexo como uma forma de válvula de escape, né, mano? Esse é o papo reto. E aí, você sabia disso? Um vídeo muito pedido lá no meu Instagram. Então, quis aqui deixar claro para você como é que funciona basicamente no sistema prisional essa questão da masturbação. Eu queria ouvir a sua opinião, cara. O que será que vai vir aí nos comentários? Lembrando que eu leio todos os comentários e agradeço muito quem comenta, porque o seu comentário gira engajamento. O que é o engajamento? Isso mostra pro YouTube e fala assim, pô, esse vídeo foi relevante, pô, esse canal é relevante. E assim você acaba nos ajudando, porque dessa forma o YouTube distribui mais nosso material e isso faz com que a gente possa chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Muitas pessoas me perguntam assim, como funciona a questão da masturbação dentro do sistema prisional? Como é que o cara descasca o palhaço? Como é que ele faz os 5 contra 1, mano? Um assunto bastante polêmico, com bastante coisa interessante. E eu expliquei isso em detalhes no meu canal no YouTube. O vídeo tá completo, tá muito interessante.